começar. Então hoje, né, para quem tá ali vendo agora, né, a gente vai apresentar sobre os partidos, sobre as seitas judaicas, né, que eram como vertentes do judaísmo. Então cada um desses que a gente vai apresentar aqui, tanto os fariseus como os saduceus, os zelotes e os essênios, eram esses os principais, as principais chamadas de seitas judaicas, né? E elas tinham vertentes diferentes, até crenças diferentes. Então, vocês vão apresentar sobre isso hoje e nós vamos aprender mais juntos. Amém? Vamos começar. Tem alguém que quer começar? Sim. Pronto. É melhor, porque eu tô vendo que ela tá bem com vontade de começar. Mas por quê? Porque a colega disse que ia me dar um presente. Olha! Me empolguei! Que incentivo bom! Me empolguei! Aí você fala qual é que você vai falar e... Sei. Ó, se a gente fosse depender de falar tudo mesmo, gente, é muita coisa, é muita informação, né? Mas nós ficamos com o grupo essênios. Essênio significa no grego santo ou puro, no hebraico piedosos. Eles rejeitavam a guerra, pois eram pacíficos. Acreditavam no Messias sacerdotal ou no Messias rei. Viviam em comunidade isolada, perto do Mar Morto. Dedicavam-se ao estudo e cópia de textos sagrados, interpretando-os de forma apocalíptica. Rejeitavam o sacrifício de animais, condenação da escravidão e enfatizavam o estudo dos livros sagrados. O surgimento da seita ocorreu numa época em que a classe alta de Jerusalém, na Palestina, estava sob forte influência da cultura grega. No que eles acreditavam, tinha uma crença multifacetada que incluía a observância rigorosa da lei mosaica, tinha uma forte expectativa messiânica, achavam que tudo era predestinado. Acreditavam em um futuro onde o mal seria derrotado e o reino de Deus estabelecido. No sábado, não ia ao banheiro. Não. Condenavam a escravidão, sentiam-se capazes de curar a mente e o corpo. Os bens eram comuns a todos. No Egito, eram conhecidos como curandeiros ou terapeutas. Sentiam-se que os celibatos eram a melhor maneira de curar a lascívia e a infidelidade da mulher. Rejeitavam a possessão de bens materiais e praticavam a comunhão dos bens. Não eram ricos e nem pobres. Puniam os ofensores com basimento. Na batalha final... Baniam a pessoa. Baniam. Caso a pessoa fosse ofendesse as regras, né? Uhum. Na batalha final, Deus aprovaria o testemunho fiel deles em detrimento dos demais povos. E é isso. Obrigada. Peraí, só um minutinho. Eu tenho algumas observações aqui também, então se caso vocês não falarem algumas coisas, eu vou só pontuar algumas delas para acrescentar, tá certo? Uma coisa importante dos essênios também era a questão do quê? Da purificação, né? Isso é uma coisa importante a ser dita, por quê? Porque, por exemplo, a gente vai ver em alguns momentos Jesus dizendo que não adianta limpar o exterior. Se o interior, vocês limpam o interior do copo, mas o exterior do copo, mas dentro, né? Não se preocupe com o que vocês põem para dentro, né? No sentido de comer. Então, Jesus vai falar muito essas questões dessa questão da purificação, essa palavra seria melhor, da questão da purificação, porque eles eram meio que obsessivos com relação a essas questões dos rituais de purificação. Esse é um ponto importante a respeito deles. As meninas falaram muito bem a questão do que eles tinham, né, essa questão
da castidade ou de não se manter, do celibato, né? Para se manter ali fiel, né? Então, apesar de que alguns deles se casavam, não era que todos não se casavam não, mas muitos deles optavam. Eles eram contra o casamento. Não é que eles eram contra, mas assim, eles entendiam que para se manter, porque qual é a característica do essênio? O essênio é se separar. Quanto mais eu me separo das coisas do mundo, mais santo eu sou. Entendeu? Então, para eles viam a mulher com essa visão do pecado. Entendeu? Então, para se libertar da lascívia, né? Para andar longe dessas questões, então, vamos nos abdicar da mulher e pronto, né? Vai lá logo no extremo. Ela era totalmente excluída da sociedade em termos de se colocar, né? Dar opinião, etc. Sim. Ela era vista como algo. E nisso Jesus diverge deles, porque Jesus se sentava com as mulheres, Jesus conversava com as mulheres, Jesus ensinava as mulheres. Então havia uma divergência aí com relação aos essênios e também nessa questão obsessiva pela purificação. A gente também vai ver uma divergência entre eles. Essa proposta deles maior era que na batalha final Deus visse eles como um povo, né, de testemunho fiel, a ponto deles então serem aprovados e os demais povos reprovados. Então, como eles eram melhores, então, os santos, né? Os muitos santos. Uma coisa importante também é que eles não tinham propriedade privada. Eles não tinham propriedade privada, eles dividiam tudo entre eles. E achavam importante o amor entre eles. Entre eles, e né? o ódio com as demais comunidades. Olha, qualquer semelhança é mera coincidência. Então, eu coloquei aqui, né? Dentro das comunidades dos essênios, tudo era de todos. Eles compartilhavam tudo. E uma questão interessante que eu achei aqui, uma curiosidade também, é que eles, antes de nascer, eles acordavam muito cedo. E antes do nascer do sol, né? Eles não recitavam, eles não falavam nenhuma palavra que não fosse oração. Então, eles oravam desde o acordar deles, né? Que eles acordavam muito cedo, até o nascer do sol, agradecendo a Deus, né? Por mais aquele dia, suplicando as bênçãos de Deus para aquele dia. E eles não falavam nada até que o sol, nada além das orações, até que o sol nascesse. Então, é uma coisa interessante. Cadê? No caso assim de um padre, a questão é essa, né? Ele não se casa? Não, a questão do padre é uma questão bem mais, né? É mais burocrática. Eles dizem, né? Porque tem o que se diz e tem o que é, porque não é só uma coisa, né? São várias questões. Mas uma das questões que eles advogam é por conta de que o celibato é para que eles se dediquem totalmente à obra de Deus e por conta de que eles negam, inclusive, que Pedro, né, teria esposa. Alguns vão dizer que Pedro era viúvo, viúvo e que, enfim, eles teriam que se dedicar ali totalmente à obra do Senhor, entendeu? Então, ter uma família, uma esposa, isso atrapalha, né? Eu acho que o celibato... Mas tem outras questões a mais, viu? Eu acho que o celibato, nesse caso aí, é voluntário. No caso da Igreja Católica... É imposto. Isso. Porque no caso dos essênios aqui, tinham aqueles que poderiam casar. Não era que era. Só que a crença deles via a mulher como uma fonte de pecado. Entendeu? Então, se a mulher era vista como essa fonte de pecado, então o ideal era ele se abster. Uma Né? curiosidade, e essa questão do banheiro? Eu não sabia, pra mim foi curiosidade também, essa daí eu não conhecia. Tinha alguns que eram. Eles sabem. Deve ser pra guardar o sábado, então, pra gente ver como era a loucura. E o sábado era santo, então não poderia ir no banheiro no sábado. Vai que seja isso, né? Eu penso que deve ser isso. Essa daí eu não ouvi, não. Esse material. Cadê a pastora? Ai, saúde a todos, com a paz do Senhor. Olha só, gente, eu fui pega de surpresa porque eu pensava que ia ter um café hoje.
fariseus. Os fariseus, eles eram um partido político-religioso no tempo de Jesus, mas não surgiu no tempo de Jesus, surgiu no período interbíblico. Nesse período de silêncio bíblico, foi nesse período que começou a surgir os fariseus. Eles diziam que a ideologia deles viu mais antigo do que isso. Diziam que a ideologia dos fariseus vinha de Esdras, o sacerdote Esdras, do livro de Esdras da nossa Bíblia. Cerca de 140 anos antes de Jesus, já estava bem instituído esses fariseus, após aquela luta dos macabeus. Lembra que o pastor Adson falou a respeito da revolta dos macabeus? Depois dessa revolta dos macabeus, surgiram vários grupos, essênios, saduceus, inclusive os fariseus. E a diferença dos fariseus é que eles queriam levar rigorosamente ao pé da letra a lei. Eles queriam demonstrar para toda aquela sociedade judaica da época que para eles estavam corrompidas, que eles iriam trazer uma purificação da lei. E para isso, eles usavam a lei com todo o rigor. E eles não só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama Torá. Eles acreditavam em todo o Antigo Testamento. Mas também tinha um detalhe. Além de acreditar no todo o Antigo Testamento, que era o quê? Os proféticos, os poéticos, os históricos e primeiros as leis, os 5 primeiros livros, também tinha um grande problema. Eles acreditavam e davam muita ênfase, sabem o quê? Na oral. A partir deles que também surgiu o Talmud. Eles davam muita ênfase à tradição oral, como disse ali o universitário. Por isso que muitas vezes Jesus apontava e enfatizava isso, que eles colocavam a tradição oral acima das leis cristãs. A exemplo dos nossos amigos hoje que acabaram de falar, eles colocam muita tradição oral acima disso. E como também eles vêm de um nome hebraico, que o nosso irmão ali vai me corrigir se eu estiver falando errado. Pirusim, que também significa separados. Pirusim. Na minha tem perixá. Na minha... Peruxim, Perixá. alguma coisa parecida. Perixá é uma coisa assim. O quê? Pelo sim? Isso. Separado. Acho que é pelo sim. Isso. Pronto, é isso aí. Olha só. Eles, no tempo de Jesus, tinham 2 escolas principais, que era a escola de Shammai e a escola de Hillel. Essas 2 escolas tinham um ponto de vista para a aplicação da lei um pouco diferenciada. Enquanto a de Shammai, ela era das famílias mais ricas e aristocráticas do período, a escola de Hillel era mais do povo simples. Eles tratavam a interpretação da lei com mais brandura. Um fariseu, quando você passava na rua, você sabia identificar como era um fariseu, porque eles levavam longos filactérios, que eram aquelas caixinhas com as leis. Eles pegavam todas aquelas regras minuciosas da lei e colocavam em prática no exterior deles. Os fariseus foram um dos grupos religiosos mais condenados por Jesus na Bíblia, a exemplo de Mateus 23, que iremos falar logo após. Até hoje. Olha só, tem também fariseus muito famosos, que alguns desses vocês vão conhecer, claro. Gamaliel, Nicodemos, José de Arimateia, e tem o fariseu mais famoso, que era perseguidor de cristão, depois se converteu, Paulo de Tarso. Paulo era fariseu, irmãos. Ele aprendeu na escola dos fariseus tudo em relação às regras judaicas e colocou em prática. Então, quando você vai ver o comportamento de Paulo perseguindo a igreja, achando que estava certo, é aquele comportamento que era ensinado pelos fariseus. Ah, sabe o quê?
condenar e punir tudo que era contra o judaísmo. Eles tinham crenças principais. As crenças principais dele era a imortalidade da alma. Eles acreditavam que os seres humanos, todos nós temos uma alma imortal, ao contrário dos saduceus, que não acreditavam nisso. Eles acreditavam na ressurreição do corpo, eles acreditavam em anjos e demônios, os fariseus acreditavam, eles acreditavam em uma vida eterna, na condenação eterna, acreditavam no livre-arbítrio e na predestinação de forma equilibrada. O comportamento social do fariseu era um comportamento social rigorosíssimo. Eles pegavam o Antigo Testamento, a tradição oral, e interpretavam da maneira deles e colocavam aquilo como um fardo para o povo. Por isso que Jesus disse que são condutores cegos. E um condutor cego cai no buraco e também leva o outro. Quando você vai ler em Mateus 23, você vai ver, como o irmão contou ali, 8 ais de condenação contra os fariseus. 8 ais. Se você vê na Bíblia, ai significa condenação e punição. Jesus fala desde o comportamento deles, a exemplo do guardar o sábado, porque uma das coisas que Jesus era mais criticado é por ter atividades no sábado. Jesus fala em relação a isso, o comportamento deles em relação ao sábado. No capítulo de Mateus 23, 24 diz: condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ou seja, eles cobravam dos outros, mas não faziam nada. Por isso que Jesus nos apontou também como hipócritas. E nós, como cristãos, a gente tem que ter cuidado para não se tornar um fariseu hipócrita, de criticar tantos outros, de ter uma aparência de crente e por dentro ser um sepulcro caiado. Sepulcro caiado nada mais é do que um túmulo por fora pintado de branco. Um túmulo por fora pintado de branco. O branco está lindo por fora, mas dentro só tem resto de mortos. E a gente não pode ser um fariseu, porque a Bíblia diz que o céu está fechado para os fariseus. Não tem como você entrar lá, né? Só se ele se arrepender, como Paulo, é claro, e como outros e tantos que se arrependeram. Ele fala aqui no 23, 23. 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E só para lembrar, o fariseu também podia ser escriba. Escriba era aquele grupo de pessoas responsável por reescrever, escrever a lei. Então, o fariseu também podia ser escriba. E outro ponto muito importante, que o fariseu, ele fazia parte do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? Era, digamos, que era o Supremo Tribunal Federal daquela época, lá em Israel. Eles foram dos que condenaram Jesus Cristo. E a condenação maior dita por eles, que Jesus fez, foi blasfêmia por se considerar filho de Deus. Se você ler lá no final dos evangelhos, a condenação de Jesus era o quê? Perguntaram, você é o Filho de Deus? Em um dos evangelhos, Jesus fala claramente, você vai ver o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho de Deus. Ele faz uma alusão ao profeta Daniel. Ele fala que realmente era o Filho de Deus. Então, naquele tribunal, ele é condenado por ser Filho de Deus, por estar falando a verdade. Por isso que também eles eram hipócritas. Porque eles estudaram muito a lei e Jesus estava ali na frente dele, em carne e osso, e eles não reconheceram. Terrível isso, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, juízo, misericórdia e a fé. Ou seja, eles faziam pequenas coisas, o dízimo da hortelã, do cominho e do edro, que a gente tem que dar o nosso dízimo até hoje. Só que eles eram contrário ao mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Agora, o irmão vai acrescentar. Só um exemplo da preciosidade que eles tratavam os mandamentos, né? A gente conhece os 10 mandamentos, né? Eles tinham 613 mandamentos. 248 positivos, ou seja, que mandavam fazer alguma coisa, e 365 negativos, que pediam para não fazer essa determinada coisa. Só para você ver o tamanho do zelo, do fato de legalismo que eles tinham com o povo, principalmente o povo mais humilde, né?
Querem acrescentar mais alguma coisa? Querem fazer uma pergunta que o universitário está aí para responder? Pode fazer a pergunta que o universitário está aí. Na verdade, eu queria acrescentar, então, em relação aos essênios, que eles acreditavam na reencarnação. Os essênios também acreditavam. Quem não acreditava eram os saduceus. Isso é muito importante, viu, gente? O que vocês ouviram aqui, ó. Eles acreditavam na reencarnação, os essênios. Quando o povo, aquele texto que eu amo, né? Um texto maravilhoso que o povo pergunta, que Jesus pergunta, quem é que estão dizendo por aí que eu sou? Aí os discípulos respondem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem, poxa, como é que é Elias? Por quê? Porque se dizem isso, porque existia uma crença de que havia uma reencarnação. E aí é quando Jesus disse, mas vocês dizem o quê? Né? E Pedro faz aquela maravilhosa e brilhante declaração, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é interessante a gente saber isso, porque quando a gente lê, a gente, poxa, como é que isso daqui está na Bíblia? É porque não, era porque dentro daquele contexto existia essa crença, existia esse entendimento, entendeu? E essa crença de vida após a morte e não ter vida após a morte era algo tão forte e real naquele momento histórico que Paulo usou isso em um dos seus discursos, lá em Atos também, capítulo 23, onde Paulo está diante daquela tribuna, daquele tribunal, e Paulo era fariseu. E tinha os saduceus ali também, todos condenando Paulo. Então o que Paulo fez? Paulo, que era um homem de muita sabedoria, que sabia muitas coisas, ele usou isso a favor dele. Atos 23, versículo 6. E Paulo, sabendo que uma parte era saduceu era aquele povo aristocrata, rico, porque o fariseu podia ser tanto rico quanto pobre, mas o saduceu já era da parte mais rica da sociedade, amigo de Roma, enquanto os fariseus, eles eram contra a invasão de Roma lá e contra a cultura helenística, por isso que eles eram também tão rigorosos. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e a outra de fariseus, clamou no conselho: varões, irmãos, eu sou fariseu. Paulo se identifica na frente de todo mundo como fariseu. Então, ser um cristão, fariseu, zeloso da lei, fiel é uma coisa. Agora, você ser um fariseu hipócrita já é outra. Tem que fazer essa diferença de você ser um fariseu estudante da Bíblia, que gosta de fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, e ser um fariseu hipócrita. É duas coisas diferentes. Filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Você entendeu como é tão importante a gente pregar hoje que tem uma vida eterna? Como faz tanta diferença na pregação do Evangelho que a vida não termina só aqui, que a gente vai ter uma vida eterna ao lado de Cristo. Para mim, eu acredito que vai ser no céu, mas para muitos vai ser na terra. Se dividiu, porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então, irmãos, vamos ser como Jesus, fiéis à palavra de Deus e esperar a vinda de Cristo. Eu não quero acrescentar, só quero ler dois textos, só para corroborar com aquilo que ela já falou aqui, mas dois textos que eu considero assim muito importantes. Um deles está em Marcos 7,13, que diz assim. Marcos 7,13. Diz assim, cadê meu Deus? Assim... Não, deixa eu ler antes, para vocês entenderem, tá bom? Vou ler a partir do 8. Jesus falando com os fariseus. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Quando ela falou que eles tinham a tradição oral, né? Como tão sagrada contra a lei, e às vezes eles colocavam até acima, né, da palavra. E aí Jesus está batendo nisso aqui, porque eles negligenciavam os mandamentos de Deus, se apegando às tradições dos homens.
Aí Jesus vai dizer em que situação é que eles estão fazendo isso nesse momento aqui, né? E diz-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é cardar. Na versão de vocês diz o que aí, gente? Cordar. Ou é... eu acho que eu lembro aqui. Marcos 7, versículo 11. Deixa eu ver aqui na minha versão o que é que diz. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-lo. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria que dar a vocês. Então, olha só. Ele está dizendo, ó, o texto diz que vocês devem honrar pai e mãe. Mas vocês estão dizendo, julgando que vocês são muito santos, né? E tementes a Deus e que vocês estão cumprindo a lei, a palavra de Deus. Aí vocês dizem: não, eu não posso ajudar o pai e a mãe porque eu vou o quê? Vou entregar a oferta ao Senhor. E olha o que é que Jesus... No meu tá corbã também. Mas o meu aqui na versão NVT está dizendo: não posso ajudá-lo, jurei entregar oferta a Deus aquilo que eu teria que dar a vocês. É corbã, significa Oferta, né? Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Só para a gente ter noção, Jesus aqui denunciando essa questão, que ela muito bem falou, né? Da tradição oral, como era pesado para eles isso, né? Como era algo que eles levavam em consideração, a questão da tradição oral. Só que eles queriam tanto cumprir a tradição oral que eles acabavam anulando a própria palavra que eles diziam estar sendo fiéis, né? Mas estavam desvalorizando ali a palavra de Deus. Um outro, ela até leu uma parte, mas eu quero ler esse versículo, Mateus 23, 3. Deixa eu ler primeiro, né? Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem. Jesus está falando aqui sobre os fariseus. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Gente, isso aqui é pesado. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, Senhor, que eu venha praticar o que eu prego, né? Mas o que é que Jesus está dizendo aqui, ó? Alguns comentaristas vão dizer que Jesus tinha muitas similaridades com relação a aquilo que de crença, né? Então Jesus concordava em muitas coisas com as crenças dos fariseus. O que era o embate de Jesus com os fariseus não era a crença em si, né? Algumas delas. Essa da tradição oral, aqui Jesus deixa bem claro que ele é terminantemente contra. Mas ele está dizendo: ó, façam o que eles dizem, o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles pregam uma coisa, mas eles não vivem. Então a grande questão de quando Jesus fala sobre a hipocrisia, era porque os fariseus eram bons de falar, eram bons de papo, né? Bom de garganta, mas não era bom de fazer. Então esse era o grande embate de Jesus com os fariseus. O enorme embate de Jesus com os fariseus era esse aí. Era porque eles eram hipócritas no tocante do quê? A falar e não cumprir. E aí pior, eles não cumpriam. E como Jesus diz, vocês não cumprem, ainda colocam carga pesada no povo. Naquilo que nem vocês fazem. Lembra desse texto? A gente vai, ó como a gente vai entendendo melhor, né? Nem vocês fazem e vocês estão colocando o fardo sobre o povo.
Então, esse era o grande embate de Jesus. Quando, a irmã falou muito bem, né? Quando os partidos, né, ou as seitas surgem, em especial a questão dos fariseus, tem essa questão lá da profanação do templo, né? Quando Antíoco Epifânio pega lá e profana o templo daquela forma absurda e sacrifica a porca lá dentro. Então, os fariseus, eles surgem com esse desejo de que isso não aconteça mais, de que a lei do Senhor se cumpra, e isso é algo bom na sua essência. Isso vem sendo plantado desde essa. Sim, isso é algo bom na sua essência. Por quê? Porque, de fato, aquilo que foi feito foi terrível. E a palavra de Deus deve ser cumprida e respeitada. Mas eles se perderam no meio do caminho, né? Então, colocaram a letra, mas na prática, e ainda aumentou o fardo muito, né? Muito além. O irmão falou aí o tanto de lei, né? Que eles acrescentaram a mais ainda. Então, só esses dois textos aqui que eu achei importante compartilhar. Por serem eles estudiosos ao extremo, eu acho de uma estupidez sem tamanho. Você, já é difícil você cumprir os 10 mandamentos, eles ainda criarem mais 600 direitos para piorar a situação. Pesar o negócio. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos falar sobre os saduceus. Quem era os saduceus? Os saduceus era uma seita judaica que existiu na Judeia no período de segundo templo, né, no século II a.C., até a destruição do templo em 70 depois de Cristo. O nome saduceus possivelmente deriva Zadok, um sumo sacerdote da época do rei Davi. Eram da classe alta, né, da elite judaica, muitos deles sacerdotes e com grande influência no templo e no sinédrio. Eles rejeitavam a tradição oral dos fariseus e aceitavam apenas na Torá escrita. Eles controlavam o sacrifício e não permitiam rituais pagãos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos e na vida após a morte, nem em anjos ou demônios, o que os diferenciava de outros grupos religiosos da época, como os fariseus. O discurso de Jesus, né, incomodava os saduceus porque era uma série de motivos, né, interligados que envolviam suas crenças religiosas, sua posição, seu poder e seus interesses políticos. A negação da ressurreição dos mortos, ameaça à autoridade de status, interpretação das escrituras, condenação da hipocrisia e corrupção, porque os saduceus foram os que mais queriam prender Jesus, porque eles tiveram um papel central e mais direto no plano para prendê-lo e condená-lo, principalmente devido à sua posição e poder e às suas ameaças que Jesus representava seus interesses. Que interesses eram esses, né? Controlar o templo e o poder político, diferenças nas doutrinas e fundamentais, manutenção da ordem em relação com Roma, em vez de medo, né, da perda da influência. Caifás, né, um sumo sacerdote, ele era saduceu, ele teve grande envolvimento direto, né, nas acusações contra Jesus, e ele sempre buscava, né, testemunha falsa para condenar a Jesus, né? Mesmo não vendo nada que viesse condenar Jesus, mas para que se cumprisse o plano perfeito, né? E se cumprisse as escrituras. Eu vou deixar aqui para finalizar em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 18, que vai dizer onde os saduceus e a ressurreição. Onde Jesus, com a sua sabedoria, com sua humildade, né, responde para os fariseus. Porque de todas as... Marcos 12, 18. Não vou ler todo não, vou resumir aqui, já está correndo o tempo. Então os saduceus que diziam que não há ressurreição aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém
e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. E aqui eles questionam, né, a Jesus, como seria isso? Se o irmão pegasse, né, a mulher que era do irmão que faleceu e não gerasse filho, o que seria? E aqui no final ele pergunta, na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual deste será a mulher? Porque os 7 tiveram por mulher. Ele quis dizer que a mulher fica viúva, aí o irmão vai e pega esta mulher e não tem a descendência. Outro irmão vai e pega esta mulher e não tem descendência. E aí eles questionam a Jesus na ressurreição de quem seria a mulher. E aí Jesus, por sua humildade, vai dizer no versículo 24, e Jesus respondendo disse, porventura não erra vós em razão de não saber as escrituras, nem o poder de Deus. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, não casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós erras muito. Amém? Então aqui Jesus responde, né, aos saduceus. E vamos para a glória. Não vai se casar, não dá mais em casamento. Mas estaremos lá. Aleluia! Ô, glória! Ai, ai, Deus. Ai, ai. Esse mandamento só é cumprido aqui. O de casar, né? Só que. Então vamos lá, gente. Vamos recapitular algumas coisas, né? Ela falou muito bem falado também. Quem prestou atenção aí pegou muita coisa, né? Uma coisa importante que tem que fixar que ela falou, só vou pontuar novamente, né? É a questão da posição dos saduceus no período ali de Jesus. Os saduceus, eu gostei da nomenclatura que Adson usou, né? Eles eram do Supremo Tribunal Religioso, ele falava, né? Supremo Tribunal Religioso. Então, naquela época tinha o governo político, né? E os saduceus eram aqueles que comandavam as questões religiosas. E eles tinham uma influência muito grande. Muito grande. Como a irmã falou, eles eram amigos de Roma, né? Era a elite, era o povo ali, os que se achavam ali, os donos do pedaço, né? Em relação às questões religiosas. Mas eu acho bem interessante, assim, a respeito dos saduceus, essa questão cética deles, né? Era um povo muito da terra. Né? Eu acho tão interessante isso, porque eles o que eles tinham de mais caro, que era a questão da vida boa, da autoridade, eles não queriam usar isso. Era uma questão, era considerado, né, um grupo religioso, mas se você perceber, as crenças estão todas aqui na terra. Vocês lembram de um podcast que eu passei pra vocês, que disse que era difícil de assistir? E eu achei aquele do Rabino, quem assistiu aqui vai entender um pouco o que eu estou falando, né? Essa visão, que ainda se tem essa visão muito aqui, agora, isso. Mas a visão dos judeus, se você olhar, é uma visão materialista, Sim, gente. porque quando Jesus fala, gente, qual é a mensagem de Jesus? O meu reino não é deste mundo. E isso pirava o cabeção. Porque lembrando que eram os saduceus que tinha ali, que tinha os fariseus, tinha todos esses que a gente está falando aqui. Mas os saduceus eram os caras que mandavam, eram os líderes do Sinédrio. Então, quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo, a influência que se tinha com relação aos saduceus e o entendimento que eles tinham de que o Messias era aquele que iria governar só aqui nesse mundo, porque eles não criam. Eles não criam vida após a morte. E eram sacerdotes. Não é um negócio, é muito, eu também não, eu também fico meio assim, um dia quem sabe a gente entende, né? Mas com César, né? eu confesso a vocês que eu fico também bem assim, como é que é Faça uma analogia. uma vertente? Pega aquele templo de Salomão hoje, o que aquilo arrecada,
e pense no saduceu ou no fariseu que vai administrar aquilo ali. E uma das coisas que mais leva os saduceus a querer perseguir Jesus é a questão que história sobre o templo, aquele comércio que Sim, sim. Porque eles mais que recebiam dinheiro com aquilo, eles mais que ricavam com aquilo, eles tinham tanto poder político quanto econômico daquela comunidade. Os saduceus, que isso eu pelo menos não identifiquei, né, que foi dito, eles não criam nenhum Messias específico como um homem. Eles criam nenhuma era messiânica. Então, uma era de paz. A era messiânica era essa era de prosperidade, era essa era de paz. Então, eles entendiam que esse período messiânico, não uma pessoa, não um Messias, alguém específico, entende? Mas um tempo, um período messiânico. Você vê que é tudo muito... E já os fariseus acreditavam. Já os fariseus tinham todas essas questões da hipocrisia, tá? Mas eles criam na ressurreição dos mortos, né? Então, nisso, Jesus, com relação aos discursos, né, de Jesus, quando Jesus falava sobre ressurreição, incomodavam os saduceus. Eram os saduceus que ficavam pirados. Eram os saduceus que instigavam, como ela bem disse ali, né, com relação mas como é que vai ser, né? Já que tem ressurreição, como é que vai ficar querendo botar Jesus no estreito ali com relação aos irmãos, né? Existe na Bíblia de alguns saduceus que foi convertido a Jesus? Porque você vê Menino, quantos fariseus eu não foram, lembro. né? É. São mais próximos. Por quê? Porque as crenças eram mais parecidas. A questão dos fariseus. Mas como o saduceu era muito cético, era muito da terra, né? Então, como o discurso de Jesus era muito do céu, né? Do pós-vida, quando ele fala, meu reino é desse mundo, já quebra tudo aí. Se não é desse mundo, não tem ressurreição, não tem vida após a morte, não tem recompensa após a morte, não tem nada. É tudo daqui. Então, esse homem aí está falando nada com nada. Não é para mim, no caso para eles lá dos saduceus, não é para mim não. Essa cultura, ela enraiza a igreja messiânica, de alguma forma. Estou perguntando isso porque eu estou lendo aqui, né, sobre a igreja messiânica, que diz que a crença dela na existência de dois mundos, o espiritual e o material, onde o espiritual rege o material. E aqui ele fala muito da ideia da doutrina que se baseia em um paraíso terrestre, através da erradicação da doença, da pobreza e do conflito. Então está muito voltado para o... Aí eu estudando para saber, não sei te dizer, sinceramente. Não sei te dizer. Mas assim, eu ainda estou achando que diverge um pouco, porque tem uma questão muito mais... Mas eles creem em vida após a morte. Mas aqui na Terra. Mas não O importa. reino vai ser aqui. Sim, mas isso não importa não, gente. Porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer. O céu, só uma coisa para ficar. Onde é o céu? Eu amava isso que o pastor Wellington falava. É onde Deus está. Eu amava essa definição do pastor Wellington, né? O céu é onde Deus está. E o inferno é o quê? É onde Deus não está, é a ausência de Deus, né? Então, se Jesus, né? Eu creio na Nova Jerusalém que vai descer da terra, porque o texto fala isso, né? Eu vou estar no céu, né? Por quê? Porque eu vou estar com o Senhor, nós vamos estar com o Senhor. Então, essa não é uma questão, a questão é mais embaixo, porque a questão aí é de que eles criam que morreu. Entendeu? Não tinha nem esse povo, nem no céu, nem na terra, nem em canto nenhum, entendeu? Acabou. Então era bem eu realmente tenho assim um pouco de dificuldade, quem sabe um dia eu entenda mais, né? Mas eu tenho dificuldade de entender um pouco que era considerado, né, uma vertente religiosa que tinha sua visão tão terrena dessa forma, né? E que Deus nos ajude a não sermos assim também, porque se a gente for prestar atenção, só para trazer uma leitura aqui pra gente, né? Cada dia mais a nossa fé, né? Eu digo a nossa fé a nível Brasil, tá? Não vou nem para outros países, mas a nível Brasil, a nossa fé tem sido uma fé muito terrena. Por quê? Porque é o emprego que eu quero, né? É o casamento que eu quero, é a bênção que eu estou buscando. Então não importa, né, a minha vida, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, importa que eu vou para o dia da consagração, da visitação do profeta, que eu vou no dia lá da campanha de não sei o que lá, para eu conseguir o que eu quero. E o que eu quero o quê? Eu não posso vir? O que eu quero em santidade para poder me encontrar com o Senhor? Não, é o que eu quero aqui, na nível material. Então, a gente está
né, a nível nacional, se assemelhando muito com os saduceus. Né? É uma fé, isso, é uma fé materialista, é uma fé que se resume ao aqui e agora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas se eles foram distintos, né? Hã? Não tem mais evidência, assim, que o corpo existe. Sim, sim. Shalom, irmãos. Amém. Cheguei à conclusão que esses zelotes eram um grupo extremista muito radical. É. Totalmente, né? Total. Então, a gente vai falar um pouco sobre os zelotes. Um resuminho que a gente fez, certo? A palavra zelote, né, tem como origem grego alguém que demonstra zelo, paixão por algo. Significa ser zeloso. Foi fundada em 6 a.C. O líder, pela pesquisa que nós fizemos, foi Judas, o Galileu Sicário. Ele liderou uma revolta contra a dominação romana no ano 6 d.C., rejeitando o pagamento de tributos pelos israelitas a um imperador pagão, sob a alegação de que tal ato era uma traição contra Deus, o verdadeiro rei de Israel. Um dos apóstolos de Jesus é referido como Simão Zelote. Está em Lucas 6,15 e Atos 1,3. Em Lucas 6,15, aí tem aqui, ó. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote. E em Atos 1,13, a mesma coisa. Fala também. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de tiozinho. Muito ele, né? Só assistir, irmã. Desculpa. Que mais? Então, a atuação culminou na Primeira Guerra Judaico-Romana entre 66 e 70 d.C. E esse grupo ele acabou mais ou menos entre 70 e 73 d.C. Principais crenças dos zelotes. Nacionalismo judaico. Eles eram profundamente nacionalistas e defendiam a independência de Israel dos romanos. Monoteísmo. Eles acreditavam no Deus único do judaísmo e na importância de seguir a lei de Moisés. Até aí tudo bem, né? Beleza. Rejeição da autoridade romana. Os zelotes eles rejeitavam a autoridade dos romanos e consideravam a ocupação romana uma afronta à soberania de Deus. Esperança messiânica. Muitos zelotes acreditavam que Deus enviaria um Messias para libertar Israel dos romanos e restaurar a monarquia judaica. Eles usavam muito a violência, irmãos, como meio. Alguns zelotes acreditavam que a violência era um meio legítimo para alcançar seus objetivos políticos e religiosos. Imagina. Purismo religioso. Eles eram conhecidos por uma rigidez religiosa e defendiam a pureza da fé judaica contra influências estrangeiras. E os zelotes, eles preferiam morrer a servir Deus romanos. Eu anotei aqui também 2 curiosidades a mais, né? Um grupo mais radical dos zelotes, os sicários, era famoso por seus assassinatos de judeus que cooperavam com os romanos, imagina. Eles usavam táticas de guerrilha, como emboscadas e ataques surpresa, para combater a força romana. E eu fiz uma pesquisa, né, para fazer uma comparação dos zelotes naquela época e hoje, né? Aí tem aqui que a história dos zelotes é um exemplo de paixão religiosa e nacionalista que pode levar a conflitos violentos. É uma resistência contra o poder estabelecido e pode ser comparado a um grupo extremista islâmico, né, que busca a imposição da lei através da violência. Isso aí. Aí eu penso em Jesus. Jesus é incrível, né, gente? Aí Jesus pega um zelote e bota do lado de um cobrador de impostos. Mateus, que era judeu e servia a Roma, do lado de um zelote que aceita. Só Jesus para fazer umas coisas dessas. E aí? Me diga aí. Perfeito, né? Perfeita a explanação dela. Eu, sempre que vocês pensarem nos zelotes, pensem como um grupo terrorista mesmo, né? De fato.
de fato, eles eram. E Barrabás era ou era Zelóis? Tem alguns historiadores, né, alguns comentaristas que vão dizer que sim. E alguns não, né? Então a gente não sabe porque não tem nada assim específico, né, que diga. Na Bíblia não vai falar quem ele era, né, a nível de... Mas tem esse viés aí que entende que ele era, né, um zelote. Então eles, um ponto importante que a irmã falou muito bem, né? Eles tinham muita similaridade com relação às crenças aos fariseus. O qual era o ponto de destaque, vamos dizer assim, dos zelotes, né? Era essa questão da força, né? Da violência. Então, eles não aceitavam se submeter a Roma de forma alguma. E eles usavam da violência para isso. Então, sempre que vocês pensarem, né, nos zelotes, pensem num grupo terrorista. É um grupo que não se submete e que quer impor ao outro aquilo que crê. Né? Então, quer ganhar na força do braço. Né? E aí Jesus vem e ensina este zelote, né? Que não é assim. Eu vou fazer que nem Samuel, não sou tão que nem Samuel, mas realmente essa cena no The Chosen é bem bonita. É bonito mesmo, eu até me emocionei, né? Tem uma hora que Jesus vai falar com ele, né? Que ele anda com um punhal. E aí que ele não vai precisar mais daquilo, né? E às vezes a gente é assim, né? A gente anda armado. E agora nos últimos, os que foram publicados lá na Prime Video, né? Sim. Ele pega aquelas duas espadas, dá uma a Pedro, acho que outra a Tiago. E o soldado romano deixa o punhal no chão e ele olha e não pega. Olha aí. Muito legal aquela parte. Aí, uma coisa interessante, de novo, falando dos saduceus, né? Aí você vai ver zelotes, você vai ver fariseus, porque de alguma forma tinham discrepâncias, né? Divergências, mas tinham coisas que de alguma forma tinha um elo ali com Jesus, alguma coisa que ligava. Mas os saduceus a gente não vê, né? Por quê? Porque era muito interessante, sabe? Eu tô pensando agora isso aqui, viu, gente? O saduceu só queria era dinheiro, mano. Só queria era dinheiro. Então eles não aceitavam, gente, de forma alguma o domínio de Roma. Eles achavam que pagar imposto era tão quanto a escravidão. E eles não aceitavam isso de forma alguma. Era, como a irmã bem disse, né? Era como se fosse uma traição contra Deus. Se eles pagassem o imposto, né? Era como uma traição. Aí Jesus é questionado a respeito dos impostos. E o que é que Jesus responde? Aí Jesus pega, ó Pedro, vai lá, né? Pega lá no peixe, na boca do peixe e paga o imposto. E o zelote tá lá, vendo tudo isso. Imagina, gente, eu fico assim pensando nas coisas, né? Então, só pra gente entender aí, entendendo o contexto. Eu sei que agora, né? Aqui a gente só deu uma pincelada, mas eu tenho certeza que agora, quando vocês forem ler os textos, vocês vão conseguir perceber algumas coisas que talvez antes vocês não perceberiam, né? Caifás, não está soberano. Sim, Caifás. Caifás era o líder do Sinédrio, né? Era o líder do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Religioso. Eu vou tentar lembrar, Supremo Tribunal Religioso. É bom essas coisinhas pra gente fixando na nossa mente, né? Então vamos ficar de pé? Vamos! Fazer igual Samuel, morreu? Tá todo mundo vivo? Resumindo isso tudo, a gente observa que cada um com suas seitas e heresias e para eles estava correto, né? Sim. Cada um aceita uma heresia e eles acham que estava correto, como hoje. Quando você chega no terreiro de Macumba, jamais eles acham que estão fazendo mal para alguém. Para eles aquilo ali é correto. Como o próprio Saulo mostra isso bem pra gente, assim, né? Quando ele ia lá perseguir os cristãos, ele estava achando que aquilo ali estava agradando a Deus, né? Ele estava agradando ao Senhor. Que Deus abra nossos olhos, né? Naquilo que nos cabe enquanto servos de Deus, naquilo que a gente tem caminhado de forma equivocada, né? Crendo de forma equivocada.
vivendo a fé de forma equivocada, que Deus abra o nosso entendimento. Amém? Amém. Olha aí com nós. Santo Deus, amado querido Pai, tu estás aí, Senhor,